Está procurando uma linda capa de crochê para sua batedeira planetária? Ou está fazendo uma encomenda, veio lá do meu Instagram? Trago para vocês o passo a passo hoje dessa lindeza, capa para batedeira planetária Reluz. Na aula de hoje eu trago para vocês o passo a passo completo, com dicas de adaptações, modificações, como você fazer em outras medidas, tudo isso eu vou ensinar na aula de hoje para você. Bom, e antes disso, eu já peço para você apoiar o meu trabalho, ou curtindo, comentando, compartilhando. Se você tiver a opção de hypar o vídeo, também ajuda muito no crescimento do canal. Eu te agradeço. E antes da gente passar para o passo a passo completinho, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, para aquelas artesãs que já conseguem fazer pela foto, que quer somente saber a pontuação aqui, que já consegue fazer sozinha. E assim fica a nossa capa. Eu vou medir ela aqui na parte de cima. 31 centímetros de comprimento por 13 centímetros de largura. Aqui também é bom a gente medir da ponta do anti-respingo até aqui no finalzinho, por volta de 40, 41 centímetros. E da parte de cima até embaixo, 32 centímetros. Bom, vou virar ela aqui de ladinho só para mostrar para vocês melhor, porque eu quero mostrar ela na batedeira para vocês verem. Aqui a gente vai começar fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, nesse cordãozinho de correntes iniciais. Aqui, para você fazer maior ou menor no comprimento, você pode ir adaptando de 5 em 5 correntes, tá? Na aula eu vou explicar mais direitinho. Aqui você pode adaptar também a largura da peça, fazendo mais ou menos carreiras. O importante aqui é essa carreira de pontos altos fechados. Então, você pode fazer aqui essa curvinha, adaptar da melhor forma que você preferir para fazer mais ou menos carreiras. Aqui no caso você pode colocar aumentos com os Vzinhos, que são esses aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço, se você precisar fazer aumentos aqui. Se você precisar, você pode diminuir também a quantidade de pontos altos, que são os primeiros que a gente faz aqui na curva, para ele ficar menor. O importante é que uma carreira antes dessa aqui que a gente faz para descer a peça, que é a saia da nossa batedeira, essa última carreira aqui antes do picô, a gente faz ela toda em pontos altos fechados, tá? Aí depois a gente faz o picô aqui, e depois a gente vai voltar a fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui você pode adaptar também, pulando de 2 em 2 pontos para fazer um bloquinho, 1 ponto, 3 pontos, não importa a quantidade aqui, você pode adaptar desde que esses bloquinhos fiquem em números pares. Aqui também a quantidade de aumentos que você vai aumentar também tem que ser em números pares. Por exemplo, nessa daqui eu fiz 4 aumentos, nessa aqui eu já fiz 8. Então, você pode aumentando assim, de 2, 4, 6, 8, 10, para sempre esses bloquinhos permanecerem em números pares, porque cada aumento simboliza que eu aumentei mais um bloquinho aqui na minha peça na base, tá? Então, aqui você pode fazer a adaptação que você preferir, do jeito que você achar melhor para sua tensão de ponto, desde que esses bloquinhos fiquem em números pares, para bater o bico certinho aqui no final da gente fazer. Essa peça foi toda trabalhada em um barbante número 6. Utilizei a agulha número 3,5 para poder fazer com essa espessura de fio, tá? Se você for fazer no fio número 4, você vai precisar fazer a adaptação, porque a espessura do fio 4 é menor do que o fio 6. Então, você vai precisar crescer, aumentar aqui aonde tem que ser aumentado. No caso, quiser aqui na parte de cima fazer mais bloquinhos de 3 pontos altos e aumentar a quantidade de carreiras na largura. Aumentar os bloquinhos aqui no comprimento da peça, no primeiro cordão de correntinhas. E aqui também a largura da peça, a quantidade de carreiras aqui no fio 4, tá? A quantidade, gente, eu não sei, porque vai depender da sua tensão de ponta. Eu também nunca fiz nesse espessura de fio 4. Então, você vai precisar adaptar. Aqui o aumento também você vai precisar fazer mais carreiras até chegar aqui. Então, dependendo da tensão de ponto de cada artesã, que todos nós temos um ponto diferente uma da outra, você vai precisar fazer mais ou menos carreiras. Aqui na aula vocês vão perceber que eu vou falar que eu fiz 10 carreiras aqui na cor azul bebê, já vou te falar até as cores que eu utilizei aqui. Mas eu fiz 11 porque chegou aqui no final, eu percebi que eu ia precisar de mais uma carreira para poder chegar no final.
Então, vocês ignorem eu falar que eu fiz 10 carreiras, eu fiz 11 aqui. Ao total, eu fiz 21 carreiras, 11 carreiras no azul bebê, 3 carreiras no azul turquesa, 3 carreiras no azul royal e 4 carreiras no preto, antes da gente chegar no bico. Essa composição de cores aqui, a minha cliente enviou de uma passadeira que eu havia feito para pronta entrega no meu perfil. Ela gostou muito da combinação de cores e pediu para eu elaborar essas peças para ela, que eu tô fazendo uma encomenda, com essa combinação de cores. Por isso que quem já está acostumado a ver o modelo Reluz aqui no meu perfil, ele é assim a composição de cores. Mas nada impede da gente usar a criatividade da gente e fazer uma composição igual a essa, que é muito linda. Então já me fala aqui nos comentários qual a composição de cores que você vai fazer aqui dessa capa. Aqui nessa peça, gente, ainda vai uma florzinha, que essa aqui é a flor IP. Tem várias videoaulas delas aqui no YouTube, é só você botar na barra de pesquisa. Eu acho que até IP amarelo, eu vi pelo canal da Nanda. Então, a primeira vez que eu fiz, agora eu faço sem videoaula, né? Mas a cliente ainda pediu pra colocar uma florzinha aqui, bem lindona também. Então, antes de colocar a flor para mostrar para vocês melhor a pontuação, eu vim mostrar. Aqui na parte do anti-respingo de lado, dá para vocês verem bem como que ela fica sentadinha. Eu achei que ela ficou com um tamanho ótimo, que dá para entrar e sair com facilidade. Eu fiz ela aqui em outra versão, eu vou colocar aqui na batedeira para vocês verem também, que a diferença é só o uso do anti-respingo, que você pode usar, né, com ele, igual que tá no caso dessa capa, ou você retirar. O anti-respingo é esse material transparente aqui, que ele é removível. Uma dica para caso você queira tirar as medidas ou pedir as medidas para sua cliente, eu sempre peço aqui do comprimento da parte de cima até aqui atrás e da largura da frente até aqui, ó. Então, a largura de cima e o comprimento, tá? A altura também daqui de cima até embaixo. Aqui no caso do anti-respingo, eu peço a medida aqui do início do anti-respingo até o finalzinho aqui, que aí eu vou saber a quantidade de aumentos, se vai bater a medida correta aqui na hora de eu fazer os aumentos para poder cobrir o anti-respingo. Mas se no caso não tiver, você pode medir daqui do início da bacia até aqui no final para você ver quantos centímetros dá para você ir fazendo a peça. Aqui ela está sem o anti-respingo, que eu fiz essa versão aqui, diminuindo a quantidade de aumentos que a gente faz aqui nessa parte onde a gente tem a bacia da batedeira. Então, nessa parte que a gente vai precisar fazer aumentos por causa desse relevo. Com o anti-respingo, o aumento é maior, porque ele fica mais bicudinho aqui, né? Mas se você tem uma batedeira assim parecida, que não tem com essas medidas, dá pra você fazer essa versão aqui. Que aqui, sem o anti-respingo, ela fica assim na batedeira. Aqui do outro lado, pra vocês verem também como fica. Ficou um tamanho ótimo, que dá pra colocar e tirar com facilidade. Essa versão aqui eu fiz apenas 4 aumentos na carreira onde a gente vai fazer os aumentos, que eu vou explicar pra vocês na aula. Que essa base de cima até embaixo é toda trabalhada em bloquinhos de 3 pontos altos em números pares. Só em uma carreira, aqui nesse caso que são os aumentos, que eu vou fazer, que é um Vzinho. Então, somente nessa carreira aqui é onde eu vou fazer os aumentos. A quantidade de aumentos que você pode adaptar, eu vou fazer da metade para a outra. Então, se você quiser, você pode medir a batedeira aqui aonde inicia a bacia, até o outro lado ou até aqui na ponta, e ver quantos aumentos você precisa. Aqui, para você diferenciar para você ou para cliente, você pode colocar uma florzinha ou uma etiqueta para sinalizar que essa é a parte da frente, porque os aumentos eles precisam ficar aqui onde está a bacia. Mas basicamente é isso, gente. No passo a passo ele tá bem explicadinho, cada carreira, cada pontinho que vocês vão fazer, tá? E para finalizar, eu queria muito pesar aqui a peça para mostrar para vocês quanto de material utilizei. Só que a minha balança abençoada estragou e para chegar a outra vai demorar um pouquinho, né? Que eu peço pela internet. Mas eu vou atualizar o peso, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês, então
Daqui um tempo, aqui uns dias, eu já atualizo aqui a descrição com o peso dela, a medida certinho. Eu estou fazendo uma encomenda com outras peças desse modelo. Eu vou deixar meu Instagram na descrição, se você quiser dar uma olhadinha depois lá, tá? É muito lindo, gente. Eu tô fazendo bastante encomenda desse modelo. Espero que vocês gostem. Aproveitando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a videoaula da flor, porta-sacolas. Tem o porta-pano de prato, a capa do liquidificador, tem a capa do botijão de gás, do galão de água 20 litros, tem a capa da airfry, tem o jogo americano. Gente, tem muitas peças desse modelo aqui, está sendo um sucesso no meu ateliê. Então eu vou deixar as aulas na descrição, se você quiser dar uma olhadinha também. Então é isso, eu espero que vocês gostem da aula, e a gente já vai passar pro passo a passo. E agora, para iniciar minha peça, eu vou pegar aqui o meu barbante e a minha agulha número 3,5 com o meu barbante número 6. Aqui você pode iniciar com o fio na cor de sua preferência. Vou começar com o azul bebê. Vou começar aqui fazendo uma laçada inicial no meu fio, dando um nozinho e deixando uma laçadinha na minha agulha. Aqui eu vou fazer um total de 33 correntinhas. Então, vou puxar o meu fio e vou fazer 33 correntes. 31, 32, 33 correntinhas. Tenho aqui no meu cordão inicial. Já passando a dica para você de adaptação, aqui você pode aumentar ou diminuir de 5 em 5 correntinhas. A gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, um em cada ponto de base, separados por 2 correntes. Então, 3 pontos altos mais 2 correntes, 5 correntinhas para aumentar ou diminuir aqui nessa base. Agora eu vou fazer um total de correntinhas para a gente virar o trabalho. Então, a partir dessa contagem aqui de 33, você pode ir aumentando ou diminuindo de 5 em 5 correntes. Cheguei aqui na minha corrente de número 33, vou fazer mais 3 correntinhas para virar. Então, fiquei com o meu cordão aqui com 36 correntinhas. Vou contar aqui a partir da minha agulha. 1, 2, 3, 4. Vou voltar na quinta correntinha fazendo um ponto alto. Então, eu laço o fio, venho na quinta corrente, faço um ponto alto. Laço o fio na minha próxima correntinha, vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu fiquei já com um bloquinho de 3 pontos altos. Essas correntinhas aqui vão simbolizar o meu primeiro ponto alto, o segundo e um terceiro em cada ponto de base aqui, né, nas correntes. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou aqui laçar o fio, vou vir aqui no meu cordão de correntinhas e vou contar. 1, 2, na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, mais um ponto alto. Fiz aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Vou repetir, faço 2 correntes, laço o fio, vou contar aqui no meu cordão. 1, 2 correntinhas, na terceira correntinha eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Na segunda correntinha, na próxima, mais um ponto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Isso aqui, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer essa mesma repetição até eu chegar aqui no final. Vou pular 2 pontos de base entre esses bloquinhos de 3 pontos altos, fazendo 2 correntinhas. E esses bloquinhos de 3 pontos altos serão um ponto em cada ponto de base, tá? Até eu chegar aqui no finalzinho. Fui completando aqui, fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Vou fazer o meu último aqui com vocês. Vou pular 2 pontos aqui, 2 correntinhas. No próximo, eu já vou fazer o primeiro ponto do bloquinho, o segundo ponto do bloquinho e o último será na última correntinha aqui da minha base do meu cordão de correntes. E assim eu completo essa carreira, a primeira carreira aqui da nossa peça. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontos de base. Aqui, quem já fez outras peças do modelo Reluz, sabe que a gente trabalha com os bloquinhos em números pares. Aqui nessa base aqui, para fazer a batedeira, eu não vou fazer essa contagem pela medida aqui da minha peça, tá? Porque eu fiz com 8, ele ficou passando demais. Eu fiz com 6 bloquinhos, né? No caso aqui são os bloquinhos. Fiz com 6 bloquinhos e ficou muito pequeno. Então o tamanho perfeito aqui para minha pontuação foi com 7 bloquinhos. Mas ao longo da peça que eu vou mostrar para vocês, quando a gente for descer no comprimento da peça,
eu vou fazer uma adaptação. Então, não precisa dessa contagem aqui. Claro, você vai precisar fazer as adaptações necessárias, tá? Para essa medida aqui, esse total de bloquinho de 3 pontos altos nesse início aqui, para mim, ficou perfeito. Aqui a gente vai começar a fazer uma peça oval, aqui na base da batedeira, na parte de cima, né? No caso dessa aqui é a planetária. E eu vou seguir o mesmo padrão do tapete reluz oval sem flor que tem um passo a passo aqui no canal. Aqui com a minha peça, eu vou virar ela aqui pra cima, que a gente vai fazer a parte oval aqui da peça, né? Que é a curva. Eu vou subir aqui 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Se você preferir, você pode fazer 3 e mais uma correntinha de separação. Aqui eu fiquei com um ponto alto deitado. Eu vou usar esse ponto alto como alça para colocar mais pontos altos aqui dentro, tá? Então eu vou laçar o fio e vou entrar entre o primeiro e o segundo ponto alto que eu tenho aqui deitado. Eu vou entrar no meio, fazendo esse ponto alto de alça e vou fazer um ponto alto, uma corrente. Aqui dentro eu vou trabalhar 5 pontos altos. Contando com essas correntinhas que a gente fez iniciais, eu vou ficar com 6 pontos altos separados por uma corrente aqui nessa curva, tá? Então aqui eu já tenho 2, passo uma corrente, laço o fio e entro aqui dentro, faço o meu terceiro ponto alto, uma corrente, volto no mesmo espaço, faço o quarto ponto alto, uma corrente, volto aqui dentro novamente, faço o quinto ponto alto, uma corrente, volto aqui dentro, faço o sexto e último ponto alto, todos aqui dentro desse ponto alto que a gente fez de alça, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu vou colocar esse fiozinho aqui pra baixo, depois eu já vou arrematar. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação, porque agora eu vou voltar a fazer bloquinhos de 3 pontos altos nesses espaços de 2 correntinhas que eu tenho aqui ao longo da minha primeira carreira. Agora a gente já iniciou a segunda. Aqui para meu próximo espaço de 2 correntinhas, eu vou entrar aqui dentro e vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, entre os meus bloquinhos, eu sempre vou fazer 2 correntinhas. Terminei aqui de fazer os meus 6 pontos altos, fiz 2 correntinhas, laço o fio e vou vir no meu próximo espaço de 2 correntes. Aqui eu vou entrar e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes de separação, vou para o meu próximo espaço de 2 correntinhas, vou entrar e fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço agora 2 correntes, vou para o meu próximo espaço de 2 correntes e vou repetir o meu bloquinho. Eu vou fazer desse jeito até o outro lado da minha curva, até eu chegar aqui no finalzinho, tá? Então, vou fazer mais 1, 2, tem 3 espaços aqui, até eu chegar na minha curva, vou fazer e volto com vocês. Completei aqui fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos. A partir da minha curva aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Cheguei aqui na minha curva, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui nessa outra curva. Eu vou usar essas correntes que eu fiz, que é o terceiro ponto alto, que simbolizou meu terceiro ponto alto aqui dessa voltinha. Eu vou fazer essas correntinhas de alça. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes de separação, porque eu ainda tô aqui nos meus bloquinhos. Eu laço o fio e eu vou entrar nessas correntinhas, que é o último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui eu já vou trabalhar os meus 6 pontos altos da curva. Fiz o primeiro, entre os pontos altos eu vou fazer somente uma correntinha. Então, fiz o meu primeiro ponto alto, faço uma corrente, volto aqui dentro, faço o segundo, uma corrente, faço o terceiro, uma corrente, faço o quarto ponto alto, uma corrente, faço o quinto ponto alto, uma corrente, faço o meu sexto e último ponto alto. Fiz aqui mais uma curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora eu já vou voltar a trabalhar os meus bloquinhos de 3 pontos altos dentro dos meus espaços de correntinha. Então aqui eu já vou voltar a fazer 2 correntes. Faço 2 correntinhas, vou para o meu próximo espaço de 2 correntes e aqui dentro eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes, próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos.
vou voltar a fazer essa mesma repetição. Aonde eu tiver um espaçozinho aqui, ó, de 2 correntinhas, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, até chegar aqui no início da nossa carreira. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Desse lado também eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos entre as curvas, do mesmo jeito que eu fiquei nessa outra lateral. E em cada lateral aqui eu fiquei com 6 pontos altos separados por uma correntinha. Agora a gente vai para a terceira carreira. Aqui nessa terceira carreira a gente vai voltar a trabalhar bloquinho de 3 pontos altos nos espaços de 2 correntinhas, e aonde eu tiver o espaço de uma correntinha, que é aqui nas minhas curvas, eu vou fazer somente um bloquinho de 2 pontos altos, tá? Então é só seguir essa lógica. Tem 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos. Tem uma corrente, 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer a minha próxima carreira fazendo um ponto alto deitado, já subindo o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Mas se você preferir, você pode fazer 2 correntes, prender aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha ou na terceira, e aqui dentro, onde eu tenho uma corrente, já iniciar os bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Eu vou laçar o fio, eu vou vir aqui, eu tenho 2 correntinhas que eu iniciei para formar o primeiro ponto alto. Vou contar de baixo para cima. 1, 2, na segunda corrente eu vou entrar, puxar o meu fio. Fiquei com 3 alças, tiro de 2 em 2, formando aqui um ponto alto deitado. Fiquei aqui no meio do meu espaço, aonde seriam as 2 correntinhas. Eu vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto e voltar aqui dentro e fazer mais 2 pontos altos. Faço 1, 2 pontos altos. Com as correntes, fiquei aqui com o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes de separação e vou vir aqui para o meu primeiro espaço onde eu tenho uma correntinha. Vou entrar aqui dentro e vou fazer 2 pontos altos. Faço agora 2 correntes de separação. Vou para o próximo espaço de uma corrente. Faço um bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes de separação, próximo espaço, um bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes de separação, próximo espaço, 2 pontos altos, 2 correntes. Aqui no meu último espaço de uma correntinha, vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Agora o meu próximo espaço aqui é de 2 correntes. Então faço 2 correntes aqui no meu próximo espaço, já vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. E a nossa curva, ela vai ficar assim, ó. Aonde eu tinha 6 pontos altos, eu tinha 5 espaços de uma correntinha. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos dentro desses espaços de uma corrente, tá? Então, fiquei aqui com 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Sempre as correntinhas de separação nessa carreira vai ser 2 correntes. Isso aqui é o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos, faço 2 correntinhas aqui, vou para o meu próximo espaço e vou repetir o bloquinho. Agora é só repetição de bloquinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, dentro desses espaços que eu tenho aqui de 2 correntinhas. Eu vou fazer assim até eu chegar aqui no início da curva, tá? Aqui nesse último espaço de 2 correntinhas. E quando eu chegar aqui, ó, eu já vou explicar pra vocês, a gente vai fazer essa mesma repetição que a gente acabou de fazer. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4 espaços de 2 correntes. Vou vir nesses espaços e vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui na outra curva, tenho 6 pontos altos. Dentro desses espaços de uma correntinha de separação entre esses pontos altos, eu vou fazer esses bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Fiz aqui os meus 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui nessa outra lateral, nos espaços de 2 correntes, eu vou voltar a trabalhar novamente os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo dessa mesma forma, dando a volta aqui na minha peça e chegando aqui no início da carreira. Chegando aqui no final da carreira, aqui nessa terceira carreira, a gente ficou assim, ó. Nas laterais, nos bloquinhos de 3 pontos altos, a gente ficou com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com esse primeiro que eu já fiz, né, no início da carreira. Aqui nas curvas, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Na outra lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos
de 3 pontos altos e nessa outra curva novamente. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos, todos separados por 2 correntinhas. Agora a gente vai passar para a próxima carreira. Eu vou laçar o fio. Aqui nesse primeiro bloquinho que eu fiz essa carreira de 3 pontos altos, eu fiz 2 correntinhas para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Eu vou vir nessa segunda correntinha de cima, vou entrar e puxar o meu fio. Fiquei com 3 laçadas, tiro de 2 em 2. Tiro 2, puxo o fio, tiro as últimas 2. Vou iniciar agora a próxima carreira. Agora essa próxima carreira é bem simples, independente dos espaços que eu estiver fazendo, tanto na lateral quanto nas curvas, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então aqui eu já vou iniciar o meu primeiro, vou fazer 2 correntes da altura de um ponto alto, e aqui dentro eu vou voltar e fazer mais 2 pontos altos, formando aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, vou para o próximo espaço, faço um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes. Cheguei na curva, nos meus bloquinhos de 2 pontos altos. Vou entrar nos espaços de 2 correntes e vou trabalhar 3 pontos altos, fazendo os meus bloquinhos. 2 correntes de separação, próximo espaço, 3 pontos altos, meu bloquinho. 2 correntes de separação, vou para o próximo espaço e repito meu bloquinho de 3 pontos altos. É só repetição, tá? Tanto nas curvas quanto na lateral. Eu vou dar a volta em toda a minha peça, fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Eu vou chegar aqui na curvinha, só para mostrar para vocês como a gente vai fazer a curva desse lado, e vou iniciar aqui essa lateral também, para mostrar para vocês como vai ficando, como a gente vai fazer do outro lado também. E vai ficar assim, ó. Aonde eu tiver espaço de 2 correntes, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. E entre esses bloquinhos de 3 pontos altos, eu vou colocar 2 correntes de separação, tanto aqui na curva quanto nas laterais, tá? Então eu vou dar a volta aqui na minha peça, fazendo a mesma repetição que eu acabei de fazer, até chegar aqui no início da carreira. Chegando aqui no final da nossa quarta carreira, a gente ficou aqui com um total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora eu vou para a última carreira aqui da parte de cima, antes de a gente descer a nossa peça. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto do meu próximo bloquinho, que são 2 correntes. Vou vir nessa segunda correntinha de cima e prender com um ponto baixíssimo. Então aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Agora essa próxima carreira que a gente vai fazer, vai ser uma carreira toda fechada de pontos altos. Então aonde eu tiver as 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente. E aonde eu tiver um bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. Então aqui em cima desse primeiro ponto, eu vou fazer 2 correntinhas para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio e no próximo ponto alto desse bloquinho, vou fazer um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. Isso aqui os meus 3 pontos altos, dos 3 do bloquinho que eu tenho aqui da carreira anterior. Cheguei no espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, laço o fio, cheguei no meu próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto onde eu tiver um bloquinho. Cheguei no espaço de correntinha, 2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. E assim eu vou fazer por toda a volta. Tanto aqui na curva, quanto na lateral, eu vou fazer essa mesma repetição. Um ponto alto para cada ponto alto e dentro dos espaços de correntinha, 2 pontos altos. Vou dar a volta na minha peça, fazendo os meus pontos altos fechados, até eu chegar aqui no início da carreira. Cheguei aqui no final da minha peça e ela foi ficando assim. Tenho aqui o meu último espaço de 2 correntes, vou entrar aqui dentro e vou fazer os meus últimos 2 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntinhas para iniciar essa carreira, vou vir nessa segunda correntinha de cima e prender com um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira e acabando assim essa parte de cima aqui da nossa peça. Vou dar algumas dicas de adaptações, tá? Se você precisar fazer ela mais comprida, você pode aumentar a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos, as correntinhas aqui no início da nossa peça.
Se você precisar dela mais larga, você pode fazer mais carreiras aqui de bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Aqui eu vou passar para a próxima carreira. Então essa parte de cima aqui está ok. Agora eu vou começar a descer a saia da base ali da nossa batedeira, descer para baixo. Aqui, se você quiser o seu trabalho mais apertadinho, você pode fazer aqui. A gente vai trabalhar novamente a carreira de bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aqui você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer entre os bloquinhos de 3 pontos altos, pulando 2 pontos de base ou pulando somente 1 ponto de base. Aqui nessa última carreira que eu tenho de bloquinho de 3 pontos altos, eu fiquei com 24 bloquinhos de 3 pontos altos, que é um número par. Então eu posso seguir com essa quantidade até eu chegar no bico, que vai bater certinho no final. Se o seu estiver dando número ímpar, por exemplo, você tem que fazer a adaptação, diminuir uma corrente ou aumentar uma corrente, para poder ficar em número par, tá? Aqui no meu caso, eu quero ela mais larguinha. Então, se você quer mais apertadinha, você pode pular 2 pontos de base nos bloquinhos que a gente vai fazer. Se você quer um pouco mais folgadinha, larguinha, igual eu vou fazer agora, a gente vai pular somente 1. Então, aqui onde eu tô, eu vou fazer 2 correntes para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Aqui eu vou fazer um detalhe em ponto picô, então eu não vou trabalhar essas argolas aqui da frente do meu ponto, tá vendo? Eu tenho aqui os meus pontos altos. Eu tenho uma alcinha na frente e uma alcinha atrás. Eu vou pegar somente aqui no meio do ponto aqui, ó, e pegar somente a alcinha de trás e deixar a alcinha da frente que eu vou trabalhar um ponto picô depois, tá? Então, subiu o meu primeiro ponto, eu vou laçar o fio, eu vou pro próximo ponto alto. Eu não vou pegar pela alça da frente, vou pegar somente a alcinha de trás, vou fazer um ponto alto. Laço o fio no meu próximo ponto, pegando somente a alcinha de trás. Vou fazer mais um ponto. Isso aqui é o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio e vou pular somente um ponto. Se você quiser, você pode pular 2. Vou pular um ponto de base, vou para o próximo, pegando pela alcinha de trás do ponto e vou repetir o meu bloquinho. Um ponto em cada ponto para formar o meu bloquinho de 3 pontos altos, pegando somente na alcinha de trás do ponto. 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo, pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. Próximo ponto, pegando somente a alcinha de trás, faço mais um ponto alto. Laço o fio, próximo ponto alto de base, pegar somente a alcinha de trás e fazer mais um ponto alto. Vou fazer essa mesma repetição por toda a volta da minha peça. E assim a gente vai ficar aqui, ó, com essas alcinhas em relevo, que é onde eu vou trabalhar os meus pontos picôs, tá? Se você não quiser trabalhar esses pontos picôs, você pode fazer pegando pela alcinha da frente aqui e seguir fazendo as repetições, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu trabalho, vou dar a volta na minha peça fazendo essa mesma repetição. Chegando aqui no final da minha peça, eu fiquei com um total de 30 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Bateu certinho aqui no final, de faltar somente um ponto para chegar no próximo bloquinho. Aqui, se você fizer pulando um ponto de base ou pulando 2 pontos de base entre os bloquinhos, vai dar número par do mesmo jeito. A diferença aqui é que, se você pular 2 pontos de base, você vai ficar com 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Se você pular somente um ponto, no meu caso aqui, né, eu fiquei com 30 bloquinhos. Então, eu aumentei aí mais 6 bloquinhos de 3 pontos altos, que vai deixar a minha peça um pouquinho mais larga, tá? Aqui eu vou fazer já os meus pontos picôs, porque eu acho melhor fazer agora, enquanto a nossa peça tá pequena, porque depois eu tenho que pegar aqui atrás para poder pegar os pontos. Eu acho melhor fazer assim, mas se você preferir, você pode deixar para o final para fazer esses pontos picôs. Eu gosto de fazer agora. Aqui, para fazer os meus pontos picôs, eu vou utilizar o meu fio na cor preto. Eu sei que é um pouquinho difícil de enxergar, mas é uma encomenda, então eu preciso seguir a risca ali, a combinação de cor, né? Então, eu vou utilizar a cor preta, você pode utilizar a cor que você quiser. Vou deixar aqui, vou dar até uma largadinha aqui, para não correr de soltar o meu fio. E vou deixar ele reservado aqui, tá? Eu vou pegar o meu fio na cor preta e vou começar fazendo uma laçada inicial, dando um nozinho aqui, deixando uma laçada na minha agulha. Aqui, eu fiquei
com aquelas alcinhas que eu falei pra vocês que a gente vai trabalhar os pontos picôs, né? Que a gente deixou aqui na hora de fazer essa carreira de pontos altos. Então, com essa laçada aqui na agulha, eu vou entrar aqui nesse ponto alto. Eu vou entrar até aqui, ó, nesse ponto alto de separação que eu tenho entre um bloco e outro que eu acabei de fazer. Vou entrar aqui pegando as duas alças e vou puxar o meu fio. Fiquei com duas laçadinhas aqui. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo, que a gente vai fazer picôs de 3 correntinhas. Então, eu fiz o meu primeiro ponto baixo aqui, vou subir 3 correntinhas, vou voltar no ponto baixo, pegando as duas alcinhas aqui do ponto baixo, vou puxar o meu fio, fiquei com duas laçadas, faço um ponto baixo aqui puxando essas duas laçadas, finalizando o meu primeiro picô. Entre os meus picôs, eu vou pular somente um ponto de base. Então, eu vou pular o próximo ponto, vou pular um ponto e vou vir no ponto seguinte. Se você quiser, você pode puxar aqui, ó, essa alcinha pra cima e trabalhar nela. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou subir aqui, ó, de cima pra baixo, vou pegar essa alcinha e vou vir aqui embaixo ainda, vou pegar a alcinha do mesmo ponto que tá lá embaixo. Se você não quiser, não precisa, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou ter saiu, vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Subo 3 correntinhas para dar a altura do meu picô, volto no meu ponto baixo pegando as duas alças, faço um ponto baixo fazendo o meu segundo picô. Pulo um ponto de base, vou vir no próximo, eu vou puxar o meu fio, fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, venho aqui no meu ponto baixo, pego as duas alcinhas e faço um picô, formando aqui o meu terceiro. Pulo um ponto de base, vou vir no próximo. Vou entrar aqui de cima pra baixo, tá vendo? Eu vou pegando a alcinha em cima e embaixo. Mas se você preferir, você pode pegar só de cima. Faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto no ponto baixo, faço um ponto baixo, formando um picô. Pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou repetindo. E ele vai ficando assim, ó. Essa carreira que a gente fez aqui agora de bloquinho de 3 pontos altos, ela vai ficar lá pra baixo. Tá vendo? Ela vai dar, esses pontos picôs vai dar um acabamento bem bonito aqui na peça e deixar ela mais estabilizada. Então, eu vou fazendo aqui na parte de cima os pontos picôs e os meus pontos aqui, os bloquinhos de 3 pontos altos, vão ficando na parte de baixo, tá vendo? Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta da minha peça, fazendo os meus picôs, pulando um ponto de base, meus picôs com 3 correntinhas aqui nessas alcinhas, tá? Vou dar a volta aqui até eu chegar aqui no início. Dei a volta aqui na minha peça, fazendo os meus pontos picôs, pulando um ponto de base. Fiz aqui o meu último picô, tem um ponto de base até eu chegar aqui no meu primeiro. Eu vou entrar aqui nesse primeiro picô no ponto baixo, vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar esse fio, vou puxar aqui, vou entrar com a minha agulha nesse mesmo ponto de trás pra frente. Vou puxar esse fiozinho aqui lá pra trás, só pra ficar melhor pra me arrematar. E aqui eu já posso arrematar esse fiozinho na cor preto. E o nosso trabalho vai ficando assim. Vou virar aqui pra baixo. E aqui eu tenho a minha primeira carreira de bloquinhos de 3 pontos altos. Vou abrir ela aqui, né? Ela ficou meio curvadinha aqui. E agora, gente, a gente vai começar a fazer uma sequência de repetições. Bom, agora aqui, ó, a gente já fez a nossa primeira carreira de bloquinho de 3 pontos altos pra gente descer até o bico. Agora aqui vai depender da altura da sua peça, tá? Mas aqui, até eu chegar no bico, eu vou fazer 20 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, seguindo a mesma repetição. Aqui eu vou fazer uma carreira de aumentos, pra gente colocar ali na parte onde tem um anti-respingo, que eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo, da videoaula. Se você for fazer a peça para o tamanho com anti-respingo, eu vou fazer os aumentos na 4ª carreira. Agora, se você for fazer a peça só para ali a bacia da batedeira, sem precisar do anti-respingo, você pode fazer os aumentos na 6ª carreira, tá? Então, daqui, por exemplo, já tô na primeira, já fiz a primeira, eu vou fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na 6ª carreira eu vou fazer os aumentos. Aqui no meu caso, a minha cliente quer
com o anti-respingo. Então eu vou fazer esses aumentos na quarta carreira. Então eu já fiz aqui a primeira, vou fazer a segunda, a terceira. Na quarta carreira eu vou fazer os meus aumentos. E quando eu for fazer esses aumentos, eu vou voltar aqui, eu vou mostrar para vocês como você pode fazer a marcação ou fazer outras adaptações aí na hora de fazer esses aumentos, tá? Então aqui a gente vai seguir fazendo as carreiras de repetição até eu chegar na carreira de aumento. Eu fiz aqui a minha primeira carreira. Aqui, todas as vezes que eu for iniciar uma carreira, eu vou iniciar dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, quando você for fazer as próximas, você pode iniciar da sua forma. Vou laçar o fio. Aqui, no meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos, eu tenho 2 correntinhas que eu iniciei a carreira. Eu vou vir na segunda corrente, vou puxar o meu fio, eu fiquei com 3 laçadas, tiro de 2 em 2, fiz aqui um ponto alto deitado e já fiquei no meio do meu espaço para iniciar o meu próximo bloquinho de 3 pontos altos. Vou virar aqui. Vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e aqui dentro eu vou voltar e fazer mais 2 pontos altos, formando assim o meu primeiro bloquinho. Então, quando eu terminar essa carreira, que eu voltar aqui para iniciar a próxima, eu vou fazer essa mesma repetição. Faço 2 correntes, vou para o próximo espaço de correntinhas e vou repetir o meu bloquinho de 3 pontos altos dentro desse espaço. 2 correntes de separação, vou para o próximo espaço de 2 correntes e vou repetir o meu bloquinho de 3 pontos altos. Essa aqui vai ser a sequência da nossa carreira, até a gente chegar lá na carreira de aumentos. Eu fiz aqui a primeira, iniciei a segunda, vou fazer a terceira. Quando eu chegar na quarta carreira, eu volto pra gente iniciar os aumentos, tá bom? Bom, estou aqui com a minha peça. Fiz aqui as 3 carreiras, vou mostrar pra vocês. As 3 carreiras que eu falei que eu ia fazer antes da gente fazer os aumentos. E aqui eu já iniciei fazendo meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos pra gente fazer a quarta carreira. Eu coloquei aqui os marcadores para ficar melhor para vocês visualizarem na hora que eu falar onde a gente vai fazer, tá? Vai ser o seguinte, aqui nessa carreira a gente tem esses espaços de correntinhas onde a gente vai fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Eu tenho um total aqui de 30 bloquinhos e 30 espaços de 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer aumento só de um lado da peça, porque é só de um lado onde que tem a bacia da batedeira ali, né? Tem um anti-respingo e do outro lado não precisa fazer, que é lisinho nesse modelo de batedeira. Então aqui eu vou fazer aumento somente na metade da peça. Eu coloquei aqui os aumentos para mostrar para vocês. Aqui é onde eu estou, que eu acabei de subir para a quarta carreira. Eu vou colocar o meu aumento bem aqui, um espaço antes dele, um espaço atrás. Mas é só você dividir a peça no meio, contar 15 espaços de um lado, 15 espaços do outro e colocar o marcador no meio. Aqui eu coloquei o meu marcador, contando com ele, eu vou ter 15 espaços para fazer os meus aumentos que eu vou fazer aqui na parte seguinte. Então, onde eu tenho esse marcador, que eu vou fazer o meu primeiro aumento. Eu vou fazer esses aumentos intercalando com um bloquinho de 3 pontos altos. Os aumentos que eu vou utilizar aqui nessa peça vai ser Vzinho, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, onde eu coloquei aqui o marcador vai ser o meu primeiro aumento. Vou intercalar aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. No próximo espaço eu vou fazer um aumento. Um bloquinho, um aumento, um bloquinho, um aumento. Assim eu vou intercalando até chegar lá no meu outro marcador. Então, eu coloquei aqui o meu primeiro marcador bem no meio da peça. A partir dele, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui, né, no meu espaço de número 15, a partir do outro marcador, já vou colocar o meu outro aqui. Então, nessa parte, eu vou fazer o aumento. Depois que eu chegar aqui no meu marcador, vai ser o último. Então, aqui eu vou começar com um aumento e vou terminar com um aumento desse marcador. E a parte lisa, onde eu não vou fazer aumento, somente bloquinhos, eu vou ter também 15 espaços. Então, a próxima aqui, onde eu acabei de fazer o último aumento, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
como aqui tem 30 espaços, vai ficar meio a meio. Eu iniciei aqui fazendo um bloquinho de 3 pontos altos, no meu próximo espaço vai ser um aumento. Então, tenho o meu bloquinho, vou fazer 2 correntes, separação, vai ser 2 correntes também entre os meus bloquinhos e entre os vizinhos, que são os aumentos. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e voltar aqui dentro e fazer mais um ponto alto. Esse aqui vai ser o meu aumento, um vizinho. Faço 2 correntes de separação, no próximo espaço eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, porque eu vou intercalar. Depois que eu termino o meu bloquinho, eu faço 2 correntes de separação e vou pro próximo espaço. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço mais um ponto alto. Esse é o meu segundo vizinho. Vou fazer 2 correntes de separação. Próximo espaço aqui, eu vou colocar o meu bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou intercalar assim, até eu chegar lá do outro lado, onde eu tenho o meu marcador, tá? Então, eu vou dar a volta aqui na minha peça até chegar ali. Isso aqui primeiro um bloquinho, um aumento, um bloquinho, um aumento, um bloquinho. No próximo vai ser um aumento, um bloquinho, um aumento, até eu chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no meu outro marcador e a gente ficou assim nessa lateral. Como eu iniciei aqui, né, já nesse bloquinho, esse último aumento aqui, que vai ser o primeiro, eu vou fazer quando eu der a volta, tá? Então, eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. Contando com esse aqui que eu vou fazer lá do outro lado, vai ficar 8 aumentos, que é um número par. 8 vizinhos, que são 8 aumentos. Eu vou aumentar aqui nessa lateral mais 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Cada aumento significa que eu aumento mais um bloquinho. Então, se você estiver fazendo em outros tamanhos, esses aumentos eles precisam ficar em números pares. É importante para a gente fechar o bico direitinho no final, tá certo? Então, você pode adaptar e diminuir mais um aumento ou aumentar para que esses aumentos fiquem em números pares. Terminei de fazer aqui, estou no meu marcador, faço 2 correntes e agora eu vou voltar a trabalhar somente bloquinhos de 3 pontos altos nesses espaços de 2 correntinhas que eu tenho, até fechar a carreira lá do outro lado, tá? Então, é só completar, não vou fazer aumentos nessa lateral, fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, dentro desses espaços de 2 correntes. Então, eu vou fazer assim até eu chegar aqui do outro lado, onde eu vou fechar a carreira já fazendo o meu primeiro aumento aqui, que no caso é o último que eu tô dando a volta. Chegando aqui no final do meu marcador, eu vou fazer o meu aumento, que é o vizinho, um ponto alto, 2 correntes, e aqui dentro mais um ponto alto, e assim eu finalizo a carreira, ficando com os meus 8 aumentos, meus 8 vizinhos aqui. Vou iniciar a próxima carreira, como eu venho iniciando as outras. Dou uma laçada no fio, venho na segunda correntinha, faço um ponto alto deitado, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto, e no mesmo espaço eu volto e faço mais 2 pontos altos para formar aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Agora não tem segredo mais, é só carreiras aqui de bloquinhos de 3 pontos altos que a gente vai dando a volta até chegar no bico. Então, aqui no próximos espaços, eu vou ter um espaço entre os aumentos de 2 correntinhas e dentro dos aumentos também. Então, aonde eu tiver 2 correntinhas, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Tanto aqui nas laterais, como dentro dos vizinhos. Faço 2 correntes. Aqui no meu próximo espaço, eu vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Dentro do meu vizinho, no espaço de 2 correntinhas, eu faço meu bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes de separação. No próximo espaço aqui, já seguinte, eu tenho aqui um espaço de 2 correntes, eu vou entrar e fazer o meu bloquinho. 3 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes, vou pro meu próximo espaço, e assim eu vou repetir, tá? Aqui, essa primeira carreira, como no meu caso eu tô fazendo com o anti-respingo, que é bem mais largo o biquinho dele, vai parecer que essa carreira vai querer embabadar, mas é só o início. Conforme eu for trabalhando, os pontos aqui vão se ajeitando, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar 20 carreiras até chegar no bico. Eu estou na minha carreira de número 1, 2, 3, 4, 5. Iniciei minha carreira de número 5. Então, eu tenho mais 15 carreiras para fazer.
E esses pontos aqui vão se ajeitar, tá? Agora a gente vai começar essa sequência, só bloquinho de 3 pontos altos nesses espaços de 2 correntinhas. Então eu vou fazer aqui, ó, completar dentro dos vizinhos os meus bloquinhos de 3 pontos altos, nos espaços entre os bloquinhos também, dentro, nos espaços entre um e outro também. Aqui aonde eu tiver espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um bloquinho. Aqui, gente, eu vou dar essa volta aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou começar a próxima, né? E eu já venho orientando vocês sobre uma questão de composição de cores, tá bom? Então, dá a volta na sua peça aí, quando eu chegar aqui, eu volto. Dei a volta aqui na minha peça, fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz o meu último bloquinho aqui dentro do vizinho. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu vou iniciar as próximas carreiras, é como eu venho iniciando todas as outras, tá? A maneira como você vai iniciar fica a seu critério, do jeito que você achar melhor. Eu vou laçar o fio, vou vir aqui na segunda correntinha, fazer um ponto alto deitado, subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto, e aqui dentro eu vou voltar e fazer mais 2 pontos altos, para formar o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, próximo espaço, vou repetir o meu bloquinho. Então, agora vai ser carreiras de repetições de bloquinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Aqui, como eu fiz 8 aumentos, então eu aumentei mais 8 bloquinhos aqui na minha peça. Então, nessa carreira, a partir dessa carreira até o bico, eu vou ficar com 38 bloquinhos. Eu tinha 30, aumentei mais 8, vou ficar com 38, que é um número par, que é importantíssimo pra gente fechar o bico no final. Aqui, a alteração de cor vai ficar a seu critério, ou a critério da sua cliente. Aqui, essa peça eu vou fazer um pouquinho diferente das peças desse modelo Reluz que eu venho trazendo aqui pro canal, que a alteração de cor fica para as últimas 3 carreiras antes do bico. Agora eu vou fazer uma alteração de cor maior, com mais cores, a pedido da minha cliente, tá? Então, eu vou fazer aqui 10 carreiras na cor azul bebê, 3 carreiras na cor azul turquesa, mais 3 carreiras na cor azul royal, 4 carreiras antes do bico, as últimas 4 vão ser na cor preta, tá? Então, a alteração de cor aqui vai ficar a seu critério. De todas as vezes que eu vou começar as carreiras, eu vou começar assim. Eu vou fazer as 10 carreiras, vou arrematar a minha peça e iniciar as próximas carreiras em outras cores. Então, essa forma de você arrematar e iniciar as outras carreiras vai ficar a seu critério, dependendo da composição de cores que você estiver fazendo, tá? Mas aqui é só carreira de repetição, só repetir bloquinho nos espaços de 2 correntes e entre esses bloquinhos 2 correntes de separação, até a gente chegar no bico, tá? E quando a gente for fechar, né, acabar essas carreiras de bloquinho de 3 pontos altos, que a gente for iniciar o bico, eu volto para ensinar para vocês. Se você já fez esse modelo Reluz várias vezes, você já vai saber de qual como é esse bico, mas quem tá fazendo agora pela primeira vez, eu vou ensinar novamente. Então, faça suas carreiras de bloquinhos aí. Quando a gente for iniciar o bico, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, finalizei aqui as minhas 21 carreiras. Antes da gente chegar no bico, né? Eu acabei acrescentando mais uma carreira aqui na cor azul bebê, pra dar tempo de chegar no finalzinho aqui da minha peça. Porque como ele ficou mais bicudinho aqui, ó, que aqui a gente tem a nossa carreira de aumentos, e aqui ele ficou mais bicudinho com os aumentos por causa do anti-respingo, né? Então, ele deu uma curvada em cima, então eu acrescentei mais uma carreira aqui para poder, né, ficar o tamanho correto. Aqui eu fiz as 11 carreiras no azul bebê, 3 carreiras no azul turquesa, 3 carreiras no azul royal e mais 4 carreiras aqui na cor preto. Eu sei que o preto ele é um pouquinho mais chatinho de visualizar no vídeo, mas a gente consegue aqui pela orientação que eu vou falando pra vocês, tá? E assim, ó, vai ficando a nossa peça. Aqui a gente não fez os aumentos, ela vai ficar retinho na parte onde não precisa, né? E aqui vai ficar os aumentos onde a gente precisa no anti-respingo. Aqui, gente, eu estou fazendo na cor preta pra atender, né, a composição de cores aqui da minha encomenda. Eu sei que vai ficar um pouquinho mais difícil de enxergar, mas se você sentir muita dificuldade, você pode procurar alguma outra aula que tem aqui no canal do modelo Reluz e fazer a parte do bico por ela, tá?
Mas se você atentar ao que eu vou te falando aqui, te explicando, você consegue fazer. Eu cheguei aqui na minha última carreira, antes do bico, fiz 4 carreiras aqui na cor preto e vou iniciar a próxima cor. Aqui a composição de cores, como eu sempre venho falando, vai ficar a seu critério. Vou continuar na cor preto, né, conforme eu estou fazendo aqui a encomenda da minha cliente, mas se você for mudar de cor, é só arrematar a peça e iniciar uma nova carreira. Aqui, se você preferir, você pode começar fazendo um ponto alto sozinho, porque a nossa primeira carreira do bico vai ser um ponto alto sozinho. No próximo espaço, 7 pontos altos. Vou intercalando um ponto alto, 7 pontos altos, e entre esses pontos eu vou colocar uma corrente de separação. Então, vou fazer um ponto alto, uma corrente, 7 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto, e assim eu vou alternando nesses espaços de 2 correntinhas, um ponto alto e um bloco com 7 pontos altos, tá? Então, aqui você pode iniciar a carreira conforme você quiser. Eu vou começar essa carreira fazendo os meus 7 pontos altos, então eu vou iniciar conforme eu venho iniciando as outras. Vou dar uma laçada no fio, vou vir na segunda correntinha aqui do meu primeiro bloquinho dessa carreira, vou puxar e fazer um ponto alto deitado, vou tirar de 2 em 2 aqui. Estou no meio aqui dos meus pontos. Vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e eu vou voltar aqui dentro desse espaço e vou fazer mais 6 pontos altos. Com essas 2 correntinhas simbolizando o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer 7. Então aqui eu tenho o primeiro ponto, volto aqui dentro, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º ponto alto. 7 pontos altos aqui no mesmo espaço. Agora eu vou fazer uma corrente de separação, vou para o meu próximo espaço e vou fazer um ponto alto sozinho. Então eu entro aqui nesse espaço de 2 correntinhas, faço um ponto alto, faço uma corrente de separação, vou caminhar aqui para o próximo espaço onde eu tenho 2 correntes e aqui dentro eu vou fazer os 7. Faço o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, quarto ponto alto, o quinto, o sexto e o 7º ponto alto. 7 pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma corrente de separação, vou para o meu próximo espaço de 2 correntes, vou fazer um ponto alto sozinho, uma corrente, e no próximo espaço eu vou repetir o meu bloco, onde eu tenho os 7 pontos altos aqui dentro. Então, essa aqui vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Um bloco de 7 pontos altos, uma correntinha de separação, próximo espaço, um ponto alto sozinho. Uma corrente de separação no próximo espaço, 7 pontos altos. Uma corrente de separação no próximo espaço, um ponto alto sozinho. E assim eu vou fazer por toda a volta da peça, até eu chegar aqui no início da carreira. Eu cheguei aqui no final da carreira, completei aqui fazendo a minha sequência de pontos. Se aqui eu comecei com 7 pontos altos, eu tenho que terminar aqui com um ponto alto sozinho. Se eu iniciar com um ponto alto sozinho, eu tenho que terminar com 7 pontos altos. Por isso a importância desses bloquinhos aqui ao longo da nossa base ficarem em números pares, para que essa carreira aqui feche certinho no final, com essa sequência de 7 e 1 pontos alternando. Então aqui eu vou fazer o meu último ponto alto sozinho, corrente de separação, vou vir nessas 2 correntinhas que eu fiz para iniciar, vou contar de baixo para cima, 1, 2, na segunda correntinha, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo, porque eu vou arrematar essa carreira, porque eu vou fazer essa próxima carreira com uma cor diferente. Mas se você não for mudar a cor, não precisa arrematar. Eu vou voltar com o meu fio na cor azul royal, vou começar fazendo uma laçada inicial, para deixar aqui um nozinho com uma laçadinha na minha agulha. Agora, essa carreira vai ser o seguinte, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto, aqui nos meus blocos de 7 pontos altos, agora separados por uma correntinha. E aqui onde eu tenho um ponto alto, sozinho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui em qualquer bloco que eu tenho 7 pontos altos, eu vou entrar, vou dar uma laçada aqui no meu fio, que tem uma laçadinha, né? Vou dar mais uma laçada, vou entrar aqui nesse primeiro ponto alto, vou puxar o meu fio, fiquei com 3 laçadas, tiro de 2 em 2. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o fio, vou vir no próximo ponto alto, fazer um ponto alto, uma corrente de separação no próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente de separação no próximo ponto, um ponto alto, vou fazer o meu quarto ponto, uma corrente, vou para o próximo, faço o meu quinto ponto,
Uma corrente, vou para o próximo ponto, faço o meu 6º ponto. Uma corrente, vou para o meu último e 7º ponto e faço um ponto alto em cima dele. Vai ser uma sequência de repetição aqui de ponto alto sobre ponto alto, agora com uma correntinha de separação entre esses pontos altos. Eu vou fazer uma corrente de separação, eu vou vir aqui nesse ponto alto que eu tenho sozinho, vou entrar em cima dele e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, laço o fio, e aqui eu já estou no meu outro bloquinho onde eu tenho 7 pontos altos. No primeiro ponto eu vou entrar e vou repetir, fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto para cada ponto dessa carreira. Aonde eu tiver um ponto alto aqui no meu bloquinho de 7 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto, só que agora com uma correntinha de separação entre esses 7 pontos, tá? Cheguei aqui no meu 7º ponto e vai ficando assim. Faço uma corrente, vou vir aqui para o próximo espaço onde eu tenho um ponto alto sozinho. Vou em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação. Cheguei no meu próximo bloco onde eu tenho 7. No primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto e eu vou seguir a mesma repetição. Eu vou fazer desse jeito por toda a volta. Um ponto alto para cada ponto aqui no meu bloco de 7 pontos altos, agora separados por uma correntinha. E em cima dos pontos altos sozinhos eu vou fazer um ponto baixo, ok? Vamos dar a volta, chegando aqui no início da carreira a gente volta. Dei a volta aqui na minha peça, fazendo os meus pontos altos com os meus pontos baixos. Estou aqui no último ponto alto sozinho que eu tenho da carreira anterior. Vou fazer aqui o meu ponto baixo, uma corrente. Vou vir nesse primeiro ponto alto que eu fiz dos 7 aqui, separados por uma correntinha no início da carreira. Vou entrar nesse ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou arrematar, porque eu vou voltar com a cor preta, tá? Mas se você não for trocar de cor, não precisa. Aqui com o meu fio na cor preto, eu vou dar uma laçada aqui para começar, uma laçadinha inicial para deixar uma laçadinha aqui na agulha. Vou entrar aqui em qualquer um desses bloquinhos onde eu tenho os 7 pontos altos. Eu tenho aqui esses espaços de uma correntinha entre os pontos altos, né? Eu tenho aqui o primeiro ponto alto do bloquinho. Eu vou vir no próximo espaço aqui de uma correntinha. Vou entrar e puxar o meu fio. Vou ficar com 2 laçadas. Vou tirar essas 2 laçadas para fazer aqui um ponto baixo. Aqui é onde eu tenho os meus 7 pontos altos, eu vou fazer essa carreira toda em picô. Então, eu vou subir fazendo 2 picôs de 3 correntinhas, um picô com 6 correntinhas no meio, e vou descer aqui nesses 7 pontos altos fazendo mais 2 picôs de 3 correntes, tá? Iniciando aqui nesse primeiro espaço de uma correntinha que eu tenho do meu bloco de 7 pontos altos, eu tenho aqui um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas para fazer o meu picô. Vou voltar aqui nas 2 alcinhas do meu ponto baixo, vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo, formando aqui o meu primeiro picô de 3 correntes. Vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas para dar a altura aqui do meu picô, volto nas 2 alcinhas do ponto baixo, puxo o meu fio e faço um ponto baixo, formei aqui o meu segundo picô de 3 correntinhas, vou para o próximo espaço de uma corrente, prendo com ponto baixo. Aqui eu já finalizei os 2 picôs de 3 correntes, agora eu vou subir fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto aqui pegando as 2 alcinhas do meu ponto baixo, faço um ponto baixo, vou para o próximo espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. Aqui no meio formei o meu picô com 6 correntinhas. Aqui eu vou voltar a fazer picô de 3 correntinhas. Então, subo 3 correntes, volto no meu ponto baixo, pegando as 2 alcinhas, faço um ponto baixo, formando um picô. Vou para o meu próximo espaço de correntinha, prendo com ponto baixo. Subo 3 correntinhas, vou fazer o meu último picô, volto aqui no meu ponto baixo, pegando as 2 alcinhas, faço um ponto baixo. Aqui eu sempre vou ficar com o meu último espaço aqui de correntinhas antes do meu ponto de número 7. Vou entrar nesse último espaço e prender com ponto baixo sozinho. Nesse último ponto baixo aqui, eu não vou trabalhar picô. E em todos os meus blocos onde eu tenho 7 pontos altos, eu vou ficar assim. 2 picôs de 3 correntes de um lado, um picô de 6 correntinhas aqui no meio, e do outro lado mais 2 picôs
com 3 correntes. E o meu último espaço vai ser um ponto baixo sozinho. Agora a gente vai fazer aqui 2 pontos em relevo, ponto alto duplo, tá? Como aqui tá um pouquinho mais difícil de vocês enxergar, eu vou tentar explicar da melhor forma. Quando a gente termina de fazer aqui os picôs, aqui embaixo eu tenho no próximo aqui, aquele ponto alto que eu fiz sozinho no início do meu bico. E aqui nessa última carreira que a gente fez foi um ponto baixo em cima dele. Entre esse ponto alto aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo, abaixo dessa carreira do meu primeiro bico aqui, ó, a última carreira que a gente fez de bloquinho de 3 pontos altos, aqui do meu lado direito e esquerdo do meu ponto alto sozinho, eu vou ter um bloquinho de 3 pontos altos. É nesses bloquinhos que a gente vai trabalhar os pontos altos duplos, tá? Então, aqui eu tenho esses 2 bloquinhos do lado direito e do lado esquerdo. Terminei de fazer os picôs, eu vou fazer o meu ponto alto duplo aqui, pegando no bloquinho do ponto direito. Aqui eu tenho, no bloquinho do ponto direito, eu tenho um espaço aqui onde eu tenho 7 pontos altos que eu fiz o meu bico, né? Eu vou pegar em relevo nesse primeiro ponto alto que fica para dentro do espaço de 2 correntes. Então, aqui nesse próximo espaço de 2 correntes, aonde eu tenho 7 pontos altos que eu acabei de fazer o picô, eu vou vir nesse primeiro ponto alto aqui do bloquinho do lado direito e vou prender o meu ponto alto duplo. Terminei de fazer ele, eu já vou fazer o seguinte, que vai ser no meu bloquinho aqui abaixo, no meu lado esquerdo, aonde eu também tenho o meu próximo bloquinho de 7 pontos altos, onde eu vou fazer os picôs. No primeiro ponto aqui pro lado de dentro do espaço, desse bloquinho do lado esquerdo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, vai ficar aqui, ó. Vou colocar aqui a agulha para vocês verem melhor. Eu tenho um ponto alto sozinho, terminei de fazer os picôs, venho aqui e vou prender com um ponto alto duplo, pegando nesse primeiro ponto aqui do meu bloquinho. Vou para o bloquinho do lado esquerdo para fazer o próximo, vai ser o primeiro ponto também, dentro do espaço aqui de correntinhas, tá? Vai ser sempre nesses pontos que eu vou prender. Então, terminei aqui de fazer os meus picôs, vou laçar o fio 2 vezes, vou vir aqui no meu bloquinho, eu tenho aqui o ponto alto sozinho, vou vir nesse bloquinho aqui do lado direito, vou pegar em relevo o primeiro ponto alto que eu tenho dentro do espaço aqui de correntinhas. Eu vou pegar esse ponto em relevo, assim, pegando de trás pra frente, aqui subindo. Vou puxar o meu fio e vou tirar essas laçadas de 2 em 2. Tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadas e pra restar aqui no final mais 2 laçadas. Eu formei aqui o meu primeiro ponto alto duplo em relevo. Aqui eu já vou iniciar o segundo, então vou laçar o fio 2 vezes. Vou vir aqui no meu bloco do lado esquerdo, pegando no primeiro ponto alto em relevo, dentro do espaço aqui onde eu tenho 7. Vou puxar o meu fio, vou tirar de 2 em 2, formando aqui o meu segundo ponto alto duplo. E eles vão ficar assim, ó, em relevo por cima da peça, tá? Agora que eu já cheguei no meu próximo bloco, onde eu tenho 7 pontos altos, eu vou me atentar aqui aonde eu tenho o meu primeiro ponto alto do bloco. No próximo espaço de uma correntinha, eu vou entrar e fazer um ponto baixo. E vou repetir a sequência aqui dos meus picôs. Vou fazer 2 picôs aqui de 3 correntes de um lado, no meio um picô com 6 correntes, do outro lado aqui mais 2 picôs com 3 correntinhas. Então, aqui eu vou subir 3 correntes, vou voltar no meu ponto baixo, fazer um picô, vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto no ponto baixo, fecho para formar o meu picô, vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo. Finalizei aqui os 2 picôs de 3 correntes de um lado, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, volto no meu ponto baixo, faço o meu picô. Próximo espaço, vou voltar a fazer, descendo aqui, 2 picôs de 3 correntes. Então, subo 3 correntinhas, volto no meu ponto baixo, faço o meu picô. Vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo. Subo 3 correntinhas, vou fazer o meu último picô aqui. E cheguei no meu último espaço de correntinhas, vou fazer o meu ponto baixo sozinho. E assim a gente fez mais um biquinho aqui com os nossos picôs. Agora a gente vai fazer os 2 pontos altos duplos. Eu vou me atentar aqui, eu tenho um ponto alto sozinho da carreira anterior e os 2 bloquinhos, um do lado direito e um do lado esquerdo.
Vou pegar nesses pontos altos que eu tenho aqui, dentro desses espaços onde eu fiz os meus blocos de 7 pontos altos, no primeiro ponto alto dentro desses espaços que eu vou trabalhar. Então, laço o fio 2 vezes, vou aqui no meu bloquinho do lado direito, puxo o meu fio, tiro de 2 em 2 para formar o meu ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, vou para o próximo aqui no meu bloquinho do lado esquerdo, pego o meu ponto em relevo, puxo, tiro de 2 em 2 para formar aqui o meu segundo ponto alto duplo. E agora a gente vai voltar a fazer a repetição dos picôs. Então, vou me atentar aqui aonde eu tenho o meu primeiro ponto alto, do meu 7. No próximo espaço de uma corrente, eu vou entrar e fazer um ponto baixo. E vou repetir o que eu acabei de fazer aqui, que são os meus picôs. 2 picôs de 3 correntes de um lado, um picô com 6 correntes no meio, do outro lado, mais 2 picôs com 3 correntinhas. E já vou fazer os meus pontos altos duplos aqui, pegando nos meus bloquinhos aqui da parte de baixo. Se ficar muito difícil para enxergar, igual eu falei para vocês, procura uma aula que esteja um fio mais clarinho aqui. Tem várias e várias aulas desse bico aqui do modelo Reluz, pode encontrar um, acelerar até a parte onde tem o bico e fazer seguindo essa mesma repetição. Aqui é só seguir a partir dessa primeira carreira aqui do bico, onde a gente faz os 7 pontos altos, pode seguir que é a mesma coisa, tá? Então eu vou repetir aqui esse processo e vou fazer por toda a volta até eu chegar no início da carreira. Dei a volta na minha peça, fazendo os meus picôs e os meus pontos altos duplos e cheguei aqui no final. Fiz os meus 2 últimos pontos altos duplos e cheguei aqui no primeiro picô que eu fiz para iniciar a carreira, que a gente começou aqui com os picôs. Eu vou vir aqui no ponto baixo do meu picô, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo e aqui eu já vou arrematar, cortar aqui esse fio e arrematar o nosso bico. E assim a gente finaliza o bico e também a peça. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assim ficou a nossa peça finalizada, bem lindona, com essa composição de cores. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você receber as próximas aulas que saírem aqui no canal. Deixa aqui nos comentários a sugestão de peça para fazer com esse modelo também. Tem várias aulas disponíveis aqui, está na descrição do vídeo. E se você quiser me marcar lá nos stories do Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver o seu trabalho. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Você me encontra como Mayara Crochês, tá? Reposto lá nos meus stories os trabalhos feitos pelas aulas, porque eu fico muito apaixonada. Mas é isso, que Deus abençoe seu trabalho, o seu ateliê, que você tenha muitas e muitas vendas, que venha a ser muito próspero e abundante. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. Tchau!